Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. De trocar experiência, de compartilhar conhecimento, de ensinar, de aprender, de evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído aqui. Hoje é com muito prazer que eu recebo Cíntia Miori. Cíntia Miori, do Centro de Controle Operacional da Next. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada, a sua carreira. Como é que você foi parar no transporte? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Muito obrigada. Experiência legal pra caramba, hein? Que bom. Bom, minha jornada nessa coisa de transporte começou, acho que meio de uma forma silenciosa. Eu, quando era criança... na verdade, eu nunca mudei de casa. Eu sempre morei na Avenida Santo Amaro. Então, quando era criança, eu gostava de ficar vendo os trólebus passando. Os trólebus. Naquela época tinha, né? Então, minha diversão era ficar lá na janela, vendo os trólebus. E também avião passa lá perto. Passa um monte de tipo de transporte. Então, aquilo, nossa, pra criança, eu achava muito legal. Qualquer coisa que andava, voava, eu achava bacana. Então, meio que silenciosamente, isso foi algo que me dava gosto de ver. Eu lembro quando era criança, fazia meus pais me levar no aeroporto de Congonhas pra ficar vendo os aviões decolando. Isso é muito legal, né? Quem nunca foi no aeroporto quando criança? Acho que muita gente talvez não tenha ido, mas era uma diversão. Eu lembro também quando criança, uma das diversões era quando podia ir no aeroporto para ver pousos e decolagens lá e ver todo aquele movimento, né, do aeroporto. Então quer dizer que isso já vem lá desde de jovem, de muito jovem, de criança mesmo, que você começou a se identificar com esse movimento do transporte. Exatamente. E aí depois desse período aí, foi na escola, como que foi? Andou de ônibus para ir para a escola, não? Não, porque eu estudava muito perto de casa, então eu ia andando, enfim, né? Só que aí, com o tempo, isso foi ficando meio... Fui esquecendo disso. Eu também não tenho muitas memórias, assim, mas eu sei que era uma coisa que eu gostava. E também teve algum episódio quando era criança, assim, eu só lembro de uns flashes que eu falava, mãe, quero andar de trem. Legal. Me leva pra andar na linha do trem, que lá perto tem a linha Esmeralda. Tá. Então eu lembro de alguma coisa fazer, mãe, vamos andar lá, ela me levou até Osasco, não sei, alguma coisa assim. Tava uns flashes na minha memória. E eu falava assim, mãe, quero andar de trólebus. Aí, como tinha o trólebus lá, eu lembro de andar, assim, mas... muito flash mesmo de memória, eu não tenho certeza, assim, não tenho uma lembrança concreta. Certo. Aí, ao longo do tempo, eu fui meio que esquecendo. Aí, eu fui me interessando também mais tarde por arquitetura e urbanismo, né? Aí, eu falei, putz, eu quero fazer arquitetura e urbanismo. Que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. As pessoas falam, mas o que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver. O senso comum é as pessoas falarem, não tem nada a ver. O que você está fazendo aqui na área de transporte se você fez arquitetura, né? Essa é a primeira reação das pessoas. Até eu comecei a me duvidar por um tempo de o que eu estou fazendo, né? Mas eu tenho que parar para pensar. Não, as coisas estão relacionadas Você e tem a ver. Você percebeu a conexão que tinha, né, com a arquitetura e urbanismo? Percebi. Né? Até por ser um assunto que tem relação, né, com a cidade, né, e com as estruturas. Eu não sei se é isso mesmo, porque não é minha área, mas eu consigo identificar essa conexão. E aí você estudou arquitetura e urbanismo, concluiu ou depois mudou? Como que é essa história aí? Eu concluí. Comecei em 2015, fiz arquitetura lá no Mackenzie. Legal. Aí eu terminei em 2019. Só que ao longo do curso eu fui ficando meio exausta. É cansativo, viu? Cansativo. As pessoas até falam, medicina e arquitetura em questão de demanda de coisas para fazer é bem parecida. As pessoas até duvidam, mas é real. É real. As pessoas não dormem à noite fazendo as coisas. Aliás, eu mando aquele forte abraço para quem estudou comigo na galera da sala lá? A galera da sala, principalmente uma galera, a Edelyn, Mariana Rabelo, Cássio, Bia, ixi, muita gente mesmo. Mais alguém desses colegas, desses amigos seu lá do Mackenzie,
seguiu a carreira pro lado do transporte, da mobilidade? Transporte ninguém, só eu. Só você, que só eu. Fora da curva, né? Fora da curva. Também as pessoas achavam esquisito, né? Assim, durante o curso, eu fui meio levando aos trancos e barrancos, porque eu comecei a trabalhar em escritório de arquitetura, escritório de engenharia, assim, eu gostava, mas não era aquela coisa, eu quero isso pra minha vida, Sim. né? E aí, ao longo do curso de arquitetura, eu descobri outro curso, o de transporte terrestre. Só que aí, né, nesse período, eu já vi que já faltava um ano para eu terminar a arquitetura. Aí eu falei para mim mesma, não, eu vou terminar arquitetura e urbanismo e aí eu começo de transporte. Mas aí as pessoas falando, não, mas você vai para esse negócio que não tem nada a ver. Até as próprias pessoas dentro da arquitetura e urbanismo achavam, mas... não sei se tem muito a ver. Então, você sabe, Cíntia, que eu tenho conversado bastante sobre esse outro lado, né, do transporte, da empresa de ônibus, das garagens de ônibus, do profissionalismo que existe nesse nosso setor e que é muito pouco divulgado, né? Então, eu já falei outras vezes aqui, um dos principais objetivos do canal é mostrar esse outro lado profissional, esse lado de inteligência, de planejamento, de execução, de controle, de estrutura, de tecnologia que a gente tem hoje, né, no nosso setor de transporte, e é tão pouco divulgado e tão pouco conhecido como as pessoas, né? Eu tenho alguns amigos que até hoje não entendem como você trabalha com ônibus, o que é o diesel na veia? Você é motorista? Você é mecânico? Né? Eles não entendem o quanto de trabalho, de processos e de estrutura tem por trás, né, para esse transporte acontecer. Isso eu acho que é bem comum acontecer. Quando fala que eu gosto de ônibus, as pessoas olham, pô, mas por que ônibus, né? Por que você não gosta do carro potente lá, da Ferrari, né, sei lá, do Porsche? Não, mas por que ônibus? É uma história que os busólogos que estiveram aqui, a gente estava comentando antes, que também gostavam de ônibus e ficavam vendo os ônibus passar desde criança, né, nas casas onde moravam. O nosso amigo, vou mandar um abraço lá pro Rossi, que ele contou uma história legal, contou histórias legais, tá aqui no canal. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, deixa o comentário no vídeo, porque eu deixo para falar isso lá no final do vídeo e nem todo mundo vai até o final da viagem. Entendeu? Então já vamos falar agora. Mas você vê que é uma história que as pessoas ainda estranham, né? E os seus colegas aí da faculdade, por que ônibus, né? Por quê? E aí você vê, a fora da curva total foi a única que foi para o transporte. Depois da faculdade, aí se formou em arquitetura e urbanismo. E aí, qual que foi a próxima viagem? Foi para onde? Eu terminei em 2019, e aí em 2020 já entrei na FATEC, já comecei, só que aí veio toda aquela história de pandemia, então eu só fiquei um mês tendo aula presencial lá, mas aí já me dei super bem com o pessoal lá. É engraçado que lá na FATEC Tatuapé, os próprios professores falam, não sei qual que é o fenômeno envolvido nisso, mas o pessoal do curso de transporte é mais unido do que dos outros cursos. Não sei o motivo, mas é interessante. É porque acho que junta um monte de gente fora da curva, né? E aí eles se identificam. Então... Tem essa conexão, né? Diferente do outro curso, como você falou, aí quando você vai lá para a FATEC, no curso de transporte terrestre, tá todo mundo ali que gosta. Aí você saiu de um lugar que a arquitetura era o X da questão. E aí o transporte terrestre virou o foco da questão. Aí você acha que virou ali uma tribo mais divertida até de trocar essa ideia voltada para o ônibus. Porque aí ninguém te estranhou quando você falava que gostava de ônibus. Exatamente, porque tem muita gente lá que também gosta de ônibus, gosta de transporte, tá lá justamente para trabalhar na área, né? Perfeito. E, bom, aí uma coisa, voltando à arquitetura, para se formar você precisa fazer uma monografia e um projeto, né? Certo. Aí lá costumam chamar de trabalho de finalização de graduação, chama TFG, aí todo mundo fica com medo, TFG, tem que escrever lá uma monografia gigante e ainda fazer um projeto de arquitetura que, dá muito trabalho. E você fez algum projeto que tinha relação com o transporte, claro, óbvio. Né? Você podia escolher, né? O tema era livre. Era livre.
Falavam, bom, pode fazer qualquer coisa, mas tinha alguns temas que era engraçado que os professores até criavam certas resistências, curioso, hospital e linha de metrô. Esses 2 tipos de coisa era muito mais difícil você convencer um professor a fazer um projeto disso, porque hospital é uma das coisas mais difíceis de se projetar, né? Porque envolve a área de saúde. Sim, sim. Tinha uns que conseguiram fazer, um amigo meu fez, o Cássio, fez o projeto de um hospital, né? Mas aí tinha gente querendo fazer linha de metrô, mas... O metrô é complicadíssimo. Complicadíssimo, então os professores... Os buracos do metrô por aí que o digam, né? Exatamente. Então, bom, eu até pensei em fazer um projeto de linha de metrô, uma estação, mas... Pra que lado você foi? Não sei. Não sei, só me passou pela cabeça muito rápido, né? Mas acabei fazendo um terminal de ônibus e um corredor metropolitano, né? Legal. Deu tudo certo? Deu tudo certo, mas foi Já concluiu o curso da FATEC já também? Não, da FATEC não. Tá. Essa é a conclusão do curso de arquitetura e urbanismo. Isso. Eu já tô querendo ir lá pro ônibus já. Você viu que eu tenho uma tendência a fugir pro lado do ônibus. Mas aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá formada em arquitetura e urbanismo e agora fazendo o curso de transporte terrestre na FATEC. Exatamente. E aí, como é que tá indo? Tá... É pesado, né? É pesado. Assim, é puxado, mas a arquitetura eu sofri mais. De verdade. Mais. Você consegue ver agora, fazendo esse curso, alguma conexão com a arquitetura? De alguma matéria ou de algum assunto abordado? Bastante. O TCC que eu estou fazendo agora para transporte, a gente está fazendo em grupo. A gente pegou um orientador que ele justamente é arquiteto urbanista. Então, o nosso projeto basicamente envolvendo a parte de urbanismo, considerando lá a existência a implantação de um terminal de ônibus, a gente vai fazer um projeto de urbanismo em cima disso. Então, tem tudo a ver. As pessoas falam, mas depois o que tem a ver? Eu vou querer saber o resultado do trabalho. Eu sou um curioso da área, né? E eu ajudei já alguns colegas, né? Em trabalhos de conclusão de cursos, voltado à gestão, voltado ao transporte também. E eu sou muito curioso, né? Apesar de dar curso, eu digo que eu estou aprendendo todo dia também, e principalmente com os mais jovens, né? Que estão aí, não tem todo esse tempo. E eu acho que vocês têm uma cabeça muito mais evoluída e muito mais rápida. Já falei isso aqui também. Eles pensam rápido demais. E aí, quando pensa rápido, mas tem diesel na veia e gosta do busão, aí eu acho que a coisa pode ser muito interessante profissionalmente e pessoalmente também, né? Vou querer saber depois como é que foi o assunto, como é que foi a conclusão aí desse trabalho. Com Vocês certeza. estão fazendo. Já pede lá pro pessoal do grupo aí do trabalho de conclusão lá da FATEC para se inscrever no canal, curtir e compartilhar, hein? E aproveito e mando um salve para todos eles, né? Meus amigos da FATEC, Lucas Monagashi, Éder, Ricardinho Ramos, que estão no meu grupo, né? E também muitas outras pessoas, a Ariane, que ela entrou comigo, mas aí ela desistiu, mas a gente manteve a amizade. Muita gente aí. Bastante gente. Um forte abraço. Me diz uma coisa. E aí, como é que você foi parar? A gente falou da parte, né, de estudos até agora. Sim. Como é que você virou uma profissional do transporte? Então, na verdade... Faz muito tempo, pouco tempo? Foi você que buscou isso? Como que você conseguiu? Me conta essa história pra gente. Eu fui atrás disso aí. Aí eu vou voltar um pouco Foi mais ou menos por causa do TCC que eu fiz em arquitetura. Que assim, basicamente, o que aconteceu? Eu queria alguns dados do pessoal da MTU. Então, eu fui atrás, lá conheci um cara lá chamado Vinícius, do departamento de arrecadação. Meu primeiro contato com alguém da MTU foi com ele. Então, entrei em contato com ele, aí a gente foi trocando informações, e aí, posteriormente, conheci outras pessoas lá, o Sérgio Fortes do planejamento. Mas você estava só com interesse acadêmico ali de buscar essas informações? Sim. Ou você já estava intencionado em conhecer tá mais próximo desse mundo profissional? Claro que eu tava, né? Mas assim, como a pessoa lá da MTU, você só entra por concurso. Sim. Eu fui meio assim, acho que
beleza, acho que mais o foco agora é pegar esses dados aí e utilizar na pesquisa, né? Então, beleza, dito e feito, conheci o pessoal, fiz o trabalho lá, entreguei, me formei, blá, blá, blá. Só que aí, depois de 1 ano que eu me formei em arquitetura, estava desempregada, veio a pandemia, que veio aquele monte de coisa. O Vinícius me perguntou assim, Cíntia, você está trabalhando? Eu fiquei, putz, não, infelizmente não, queria estar trabalhando, né? E ele falou, então, que tem o pessoal aqui da Noxon, SAT, né? Eles estão precisando de gente para prestar serviço aqui para o MTU, para começar a elaborar, atualizar traçado de itinerário, fazer levantamento de ponto de parada, esse monte de coisa. Você quer? Eu falei, nossa, claro que quero, né? Pô, é o que eu mais quero na minha vida. Pô, mas é o que eu mais quero na minha vida. Oh, eu tô desempregado e, meu, isso aí é perfeito. Ele, não, que legal, meu. Mas você vê, isso é uma experiência legal, Cíntia. Num trabalho acadêmico, né, no desenvolvimento do estudo lá, do seu trabalho, você se conectou com uma pessoa que era do transporte, no caso o Vinícius, e aí isso depois gerou, né, teve esse retorno positivo e muito legal. E aí você já saiu correndo, logo pegou o primeiro ônibus que viu na frente e no destino é MTU. Mais ou menos isso. Nossa, e aí eu já conhecia lá o ambiente do Secom aí em São Bernardo. E aí, não sei se você já foi lá, né? Eu fui. Minha primeira visita lá foi em 1995. Então... Depois fui algumas vezes lá visitar o setor de planejamento. Tem alguns colegas lá. Uhum. Queria até deixar um abraço pro pessoal da MTU aí. Como eu fui gestor também de empresa metropolitana, então eu tive contato com essas pessoas. E depois, através da consultoria, né, implantando certificações de norma na Metra, que é ali do lado da MTU. Então sempre encontrei muita gente, né, da MTU, e tem algumas conexões na internet também. Uhum. Já fiz o convite para alguns caras da MTU. Estou aguardando aí a resposta deles para vir aqui contar a experiência aí, né, dessa organização, desse órgão gestor do transporte metropolitano do estado de São Paulo. Então eu conheço toda a estrutura, é bem legal. E de vez em quando eu passo por ali, em algumas visitas de auditorias e coisas desse tipo. Até quando se levava carro, eu acompanhei muitas empresas levando o carro para inspeção de frota lá. Sim. Né? Eu nem sei se hoje isso acontece, porque as inspeções são feitas nas garagens e tal, mas é isso. Aí você já estava ambientada lá na MTU, já conhecia o Secom, o espaço lá. E aí foi lá que você começou mesmo, pela Noxon? Foi. Eu não sabia que ia ser lá, né? Tanto é que quando eu tava conversando com o Vinícius, eu perguntei assim, mas onde vai ser esse trabalho? Ele, não, vai ser aqui. Aí eu fiquei, sério? Aí lá você entra, tem um térreo bonito, e aí tem uns vidros, tem lá atrás do CGS, que é o Centro de Controle Operacional grandão lá deles, né? Eu lembro quando ele foi construído. Então, aí é uma coisa incrível lá, né? Eu fiquei, não, você vai trabalhar ali, né? Aí eu fiquei, caramba, lá é muito legal. Eu ficava olhando assim, nossa, que legal. Eu ficava imaginando por dentro, nossa, deve ser legal trabalhar lá, mas eu não sei como que eu vou fazer isso aí. Mais ou menos parece que caiu do céu essa oportunidade. Aí. Tem coisa que cai do céu, tem coisa que é Deus que coloca ali na nossa frente pra coisa acontecer. E aí foi assim que eu comecei lá. Que ano que foi isso mesmo? Foi final de 2020, dezembro. Então você vê, a gente está aqui com uma jovem, em todos os sentidos, mas uma jovem profissional do transporte. Começou desde criança, sempre, né, se identificou com esse tipo de transporte, né, com esse tipo de movimento, de tecnologia, de tudo isso. E aí faz pouco tempo, então, né? Que você está que você está profissionalmente. Isso. Né? Porque lá na sua essência, na sua infância, está desde criança que você já se identifica. Mas profissionalmente faz pouco tempo. E o canal é aberto justamente para isso. Não adianta a gente ter aqui só grandes profissionais de muitos antigos. Eu sou antigo, né? De transporte eu tenho 30 anos. Né? Mas eu quero muito conversar com essa nova geração. Né, que faz pouco tempo que entrou no transporte, porque é uma evolução, né, do que eu conheço da vida inteira. E eu tenho aprendido muito com alguns jovens do transporte. Tem alguns cases muito legais, até do meu curso de gestão de operação,
um dos meus melhores cases são 2 jovens de 20 e poucos anos que estão há menos de 5 anos no transporte que tiveram resultados incríveis. Então, essa parte eu acho que eu vou continuar fazendo isso, convidando jovens profissionais como você, e aí não é uma questão de é pouco tempo, eu não estou nem mensurando experiência, não. Né? Porque você pode ter 2, 3 anos aí de transporte e ter um conhecimento gigantesco. Então, fico feliz com a presença de uma jovem e futura gestora do transporte. Né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E aí chegou lá na MTU e começou o trabalho. O que você fazia? Então, eu achei que eu ia começar já a mexer nessa parte de traçado, de edição de ponto. Você já achou que você ia criar linha de ônibus já? Na verdade, não. Eu fui assim, meio sem esperar nada. Tá. Sem esperar nada mesmo. Aí falaram assim, legal, bem-vindo. Vocês aí contrataram também mais algumas pessoas, né? Eu lembro entrou o Yuki e a Letícia comigo, né? E assim, tanto eu como eles, a gente não tinha experiência nenhuma na área de transporte. Aí falaram, o trabalho de vocês é caçar problemas na operação, boa sorte. Basicamente foi isso. Falaram assim, o sistema é esse, mexe assim, assim, assado. Então, qualquer problema de operação, vocês vão estudar, cada empresa, vão aprender como funciona. E aí, os problemas que vocês acharem, vocês reportam para os agentes da gestão operacional, né, que são realmente concursados da MTU, e eles entram em contato com as empresas para ver o que está acontecendo. Perfeito. Vocês eram um suporte do sistema de tecnologia que estava contratado lá pela MTU. Porque assim, é muito trabalho lá no CGS. Os agentes de gestão lá, eles ficam o dia inteiro recebendo reclamação de ouvidoria, mantendo contato com as empresas. Então, basicamente, acho que eles não tinham tempo para falar, não, vou eu mesmo procurar algum problema. Usar aqueles dados que estão sendo gerados ali no sistema. Então, basicamente, a gente foi contratado para isso, né? Legal. E me fala uma coisa, que tipo de problema vocês encontravam lá? Atraso, falta, quebra de ônibus, atraso? Quais eram os problemas que eram identificados, assim? A gente tentava procurar mais problemas que tinham certa recorrência. Para ver se era alguma coisa estrutural, algum problema de planejamento, né? Porque, assim, por exemplo, a gente achava um simples desvio, que só aconteceu uma vez. Desvio de rota. O motorista saiu fora do itinerário. Eu vou traduzindo algumas palavras aqui. Pode ser, então. Aí, se aconteceu só uma vez, mas nenhuma vez, a gente ficava assim, né? Não vamos dar tanta prioridade para isso. Mas agora, se fosse uma coisa que acontecesse toda hora e não tivesse nenhuma ocorrência que a empresa informasse, aí a gente ia atrás. Ou, por exemplo, tem algum atraso que acontece sempre no mesmo horário, na mesma partida. Por que está acontecendo isso? Ou, tem a mesma partida que é cancelada várias vezes e vários dias durante várias semanas. Por que é isso? Certamente é um problema mais estrutural. Então, a gente dava prioridade mais para esse tipo de coisa. Legal. Vou tentar simular uma situação para ver se era mais ou menos nessa linha. Eu sou motorista e eu estou fazendo meu trajeto normalmente, cumprindo o meu horário, e aí um belo de um caminhão vai manobrar na minha frente. O caminhão, para manobrar, ele já vai demorar mais de 5 minutos. E no transporte, 1 minuto vale ouro, né? E vale muito. Então, aquele caminhão me atrasou. O sistema lá sinalizava que eu era um motorista que estava atrasado. Até então, esse registro ficava guardado lá. Não sei se é assim que funciona. No outro dia, eu cumpria meu trajeto normal, porque não tinha o mesmo caminhão, e aí você não ia atrás desse cara. Agora, eu sou o cara que peguei o caminhão hoje. Amanhã, o mesmo caminhão está manobrando. Depois de amanhã. Não tem como o mesmo caminhão manobrar todas as vezes. O atraso talvez tenha alguma relação ou com a minha condução ou com o planejamento, que me deu pouco tempo. E eu sou o pé de anjo, né? E aí todo dia eu atrasava. E aí isso ia gerando eventos lá e vocês identificavam, esse cara é pé de anjo, ele não está cumprindo o horário. E aí isso gerava uma notificação para o operador, é isso? Mais ou menos isso? Mais ou menos, é que assim, a gente não tinha contato direto com os operadores, né? A gente só tinha, por exemplo, relatórios muito genéricos da operação de cada linha, de cada empresa. Então,
que abastecia o pessoal da MTU, os técnicos da MTU, e aí sim, esses tinham como formalizar essas notificações. Entrar em contato com as empresas para ver o que estava acontecendo. Legal. Por exemplo, a gente tinha vários indicadores, né? Por exemplo, de fator de cumprimento de viagens. O famoso FCV. Exatamente. Se tivesse muito abaixo, por que está muito abaixo? Então a gente ia lá pesquisar por quê. Aí podia ser um problema de operação ou problema de sinal de GPS simples, assim, né? Mas aí a gente tinha que procurar o motivo. Podia ser atraso, podia ser simplesmente a empresa decidir por não fazer aquela viagem. Já aconteceu isso, já vi situações dessas. E por aí vai, então a gente passava para frente. Quebra recorrente. A gente já viu casos de, por exemplo, a empresa só tinha lá um ônibus para determinada linha, esse ônibus quebrou e não tinha outro carro para repor. Então, já vi casos de linhas ficarem paralisadas por conta disso. Né? Eu vi isso acontecer muitas vezes em várias cidades, em vários estados até, por configuração de frota mesmo. Né? Tinha carro que era com porta dianteira e com 3 portas. Agora a história da porta do lado esquerdo. Eu vi empresas que falam, eu tenho carros aqui que precisa de 2 equipamentos de bilhetagem. Tá bom. E o resto da empresa não, usa um equipamento só. Então, aqueles 5 carros que operava com 2 equipamentos de bilhetagem, se quebrasse um, não tinha outro para repor. Né? Porque ninguém vai deixar um carro com 2 equipamentos de reserva para aquela operação. Deveria. Né? Para uma operação de 5 carros, você vai deixar um outro carro parado, mas é uma questão estratégica de custo e que acaba acontecendo. Né? Eu tenho, por exemplo, uma frota diferenciada que parte dela está na manutenção preventiva, porque o ônibus faz manutenção preventiva, deve fazer, precisa fazer cada vez melhor, mas eu tenho o ônibus lá na manutenção preventiva. Então eu já estou com a frota contada na rua. Se quebrar mais um, eu não tenho outro para repor. E aí entraria nessas ocorrências, vamos dizer, de falta de frota nessa operação, que ia lá entrar nesse indicador que vocês controlavam. É mais ou menos isso. Exatamente. Legal. E eu achei interessante também, antes de entrar na MTU, assim, eu sou de São Paulo, cidade de São Paulo, então antes de entrar lá eu não conhecia praticamente nada de linhas metropolitanas. O máximo que eu conhecia era o corredor ABD e olhe lá, né? Então foi muito legal abrir os horizontes, ver como é que funciona a operação dessas linhas em outras cidades, em outras regiões metropolitanas. Eu nem sabia que tinha região metropolitana no Vale do Paraíba. Não fazia ideia, mas, tem e... Vai até o interior, vai lá pra Baixada, a região metropolitana é gigantesca. Então, aí eu achei, cara, muito legal isso. Eu só conhecia aqui cidade de São Paulo, então é muito, muito legal, assim, essa diferença, né? Você sabe que são 2 mundos, tá? E apesar de você ser uma jovem do transporte, conheço os caras antigos que são do metropolitano e que não têm ideia do que é a São Paulo Transporte e vice-versa. De profissionais antigos que operam o sistema municipal de São Paulo através de São Paulo Transporte, e quando fala metropolitano eles não têm noção. Não tem muita diferença não, são em todos os casos as operadoras, as empresas de ônibus são licitadas, né? Passam por uma concorrência para operar aquele serviço. Existe um contrato que determina os requisitos que ela tem que cumprir. Existe uma ordem de serviço operacional ou ordem de serviço metropolitana, como é chamada lá na MTU. Era chamada, não sei se ainda tem. Depende do caso. Depende do caso, né? Em São Paulo, a ordem de serviço operacional. Lá na MTU, eu lembro que era a OSM, que é a ordem de serviço metropolitana, que é onde define a frota, os horários, né, o itinerário, todos os requisitos em primeira viagem, intervalo, tempo de viagens, os requisitos operacionais, vamos dizer assim. Mas você vê, até os mais antigos que estão em determinado setor, ou metropolitano ou municipal, nem todos eles conhecem os 2 lados dessa operação. Eu, como sou um curioso e acabei fazendo consultoria nas 2 áreas, passei a conhecer um pouco, mas eu comecei também no metropolitano. E aí, ficou lá até quando?
Até fevereiro desse ano. Até fevereiro desse ano. É. E aí quem te deu a triste notícia? Foi você mesmo que deu? Falou, não vou ficar mais aqui, vou para outro lugar? Ou foi eles te demitiram por qualquer outro motivo? Não, como que aconteceu? eu que fui lá dar a triste notícia, mas quem me colocou lá dentro da Next, mais ou menos, foram eles mesmos. Foram, legal. Assim, basicamente, quem me ajudou muito, agradeço pra caramba, é o Almir, né? Ele é do CGS. Sim. Um belo dia, o Almir chegou assim... eu nem falava muito com ele na época, só dava bom dia, boa tarde, boa noite. Mas ele chegou lá pro um outro cara que nossa, grande amigo meu, Pedro, que trabalha lá também. Chegou lá pro Pedro, Pedro, passa o contato da Cintia aí que eu quero ver se ela não tem interesse de ir pra Next. Aí o Pedro me mandou uma mensagem, você não quer entrar na Next, não? Eu falei, pode ser, né? Quero. Aí eu troquei o contato. Você falou que pra ônibus você tá topando. Foi isso. E hoje tá numa grande empresa que é a Next. E você vê de novo, mas essas conexões que você vem construindo nessa sua jornada tá te levando cada vez para lugares mais interessantes. Uhum. Né? E aí foi direto pro CCO da Next. Foi. Aí foi diretão. Foi diretão. Diretão, e aí, como é que foi a chegada lá? Já estava estruturado o CCO, porque a Next passou por grandes reestruturações, né, nos últimos tempos aí, né, de assumindo operações da região, e aí acredito que tem estruturas que foram reestruturadas pela Next e outras foram mantidas, né? Eu não sei pessoalmente como é que foi, mas quando você chegou lá, o CCO já estava lá funcionando e você foi fazer parte da equipe. Mais ou menos. É que assim, tem as duas garagens que tem CCO lá, do sistema remanescente, é Alvarenga e Aricanduva. Eu fui contratada para Aricanduva. Quando eu cheguei lá, me falaram, vai começar a ser 24 horas esse CCO. Antes não era. Sim. Porque lá antigamente era Publix, né? Sim, sim. E aí, não sei acho que não era 24 horas lá não. Lá tava passando por uma grande mudança. Sim, então eu entrei nesse meio. O meu primeiro dia foi numa quinta-feira, eu fiquei na Alvarenga só para receber um treinamento. Eu achei que ia ficar mais um tempo lá, só que aí no dia seguinte falou, não, você vai para Aricanduva. Tchau. Aí eu fiquei assim, meu Deus, tá bom, né? E no sábado, aí a Next pegou as linhas da EAOSA e da Ribeirão, e elas iam ficar lá na Aricanduva. Então, eu vim assim com aquele monte de linha, tava todo mundo perdido, eu perdido, tava todo mundo... Meu Deus, o que eu faço, né? É uma reestruturação muito complexa, né? Muito. Assumir todas essas operações. Eu tenho vários colegas lá, né? E alguns grandes amigos também, e que me falavam né? Compartilhavam alguns trabalhos estavam sendo feitos, mas de cara eu imagino, por já ter iniciado novas operações de transporte em algumas regiões, de que foi um trabalho muito difícil de assumir e operar, e o principal, operar melhor do que estava sendo operado. Então você chegou bem no olho do furacão ali, onde que a coisa estava mudando, e jogaram a Cintia lá no meio e falaram, se vira agora. Foi mais ou menos isso. É normal, isso é bem-vindo ao mundo do transporte, é assim que funciona. Nossa, aí eu lembro de sair com uma dor de cabeça uns 2 dias seguidos, porque... Imagina, lá, era basicamente todos os motoristas estavam perdidos, não sabiam direito o itinerário dessas linhas, da EOSA e da Ribeirão. Era uma, assim como alguns falam, uma bagaceira. Bagaceira. Tava complicado, hein? Então, aí meio que essa parte de operação lá eu aprendi na raça. E quem tava comigo lá também. Eu comecei lá no período da tarde, quem tava comigo lá, a Thaís, forte abraço pra Thaís, eu e a Thaís, a gente perdida, meu Deus, não sabia o que fazer. Mas aí ao longo do tempo a gente foi... Deu tudo certo, tá tudo organizado agora. Tá bem melhor agora. Eu acho que é como a gente fala, né? Tá bem melhor, e acho que sempre vai ter espaço para melhoria, pelo menos eu acredito assim, né? Mas a gente vê evolução em pouco tempo da Next, tanto assumindo essas operações como na qualidade do transporte que está oferecendo, né? Eu sou um curioso, eu ando pela cidade
a trabalho, ou a passeio, ou pedalando por aí, eu estou sempre olhando o ônibus. Eu tenho esse mesmo problema de infância, porque eu fico olhando os ônibus. E aí eu tive filmando algumas pedaladas que eu dei por aí e depois compartilhando em algumas redes sociais. Eu falei, não, mas por que você anda só perto dos ônibus? O que você está querendo? Eu falei, não, porque eu gosto dos ônibus, então eu já vou pedalando e vou pedalando no meio dos ônibus. Mas eu acompanho bastante de fora, né? Uhum. Como um profissional da área que não consegue ver um ônibus passar, independente de qual é a empresa, sem olhar. Né? Tem alguns amigos que brincam, a gente vai tomar uma cerveja num happy hour, mas tem que ser um bar que não passa ônibus na frente, senão o Alex não dá atenção para a nossa conversa no bar, porque o ônibus está passando e ele está olhando lá. E isso aconteceu várias vezes, e até fora do estado de São Paulo. Aproveitar, lembrei de um grande amigo que está lá, que você conhece, que é o Gilmar Honório de Mello, né? Foi o fiscal que me rendia em 95, 96, mais ou menos, entre 94 e 96, ele deve saber a data, e foi uma grande amizade, a gente está junto, ele fez o meu curso lá com mais alguns colegas lá da Metra, se eu não me engano, o Lucas e Antônio foram no curso de gestão de operação, né? Gilmar é um grande amigo. Mas aí com ele era simples, porque ele também ficava olhando os ônibus, e aí a gente podia tomar aquele chopp e também fazer aquela fiscalização, mesmo que não tivesse nada a ver com a nossa empresa, nem com o nosso trabalho, nem com o nosso horário. Mas mandar um grande abraço para o Gilmar, já falei com ele. Gilmar, queremos você aqui. Gilmar, a gente está te esperando. Aliás, Gilmar, agradeço aí também, porque... Ele fez me apresentou, fez a conexão para eu estar aqui, então super obrigado mesmo. Gilmar, acertou aí nessa conexão aí. A Cíntia é uma moça legal demais e que gosta de ônibus desde pequena, é uma jovem profissional do transporte, mas já passou aí pelo MTO, através da Noxon, está num grande grupo agora, Next Mobilidade. Eu desejo muito sucesso, e toda vez que eu vejo um jovem, e é de verdade, é de coração, toda vez que eu vejo um jovem, uma jovem que está iniciando a carreira no transporte, eu falo, nem tudo está perdido. Né? Porque até alguns empresários e amigos que eu conheço e gestores falam assim, eu pergunto, né, e os filhos vão seguir a carreira do pai, né, ou da mãe? Não, transporte é um negócio difícil, deixa eles ir para a área da tecnologia ou para outra área artística, não sei o que lá. Eu falo, pô, se ninguém for, o negócio vai acabar, né, porque... E aí eu fico feliz de saber que tem jovens e jovens com bastante inteligente, com muito diesel na veia, com bastante amor aí ao que faz, como é o seu caso. E não só agradecer a sua presença, mas também ao nosso amigo Gilmar e a Next Mobilidade por todas essas oportunidades. E aí hoje está lá no CCO da Next, monitorando o quê? Conta pra gente. É frota, é horário, é pontualidade, o que você monitora hoje lá no Centro de Controle Operacional? Tudo isso que você falou, menino. Nossa, a gente fica acompanhando as partidas, se tá tudo saindo em tempo real. Principalmente nas horas das rendições, né? Porque sempre acontece, algum motorista simplesmente não aparece. E aí já começa a dar aquela preocupação. E, meu Deus, aí aquele carro vai ficar lá largado. E quem que vai buscar? E aí vai perder a partida. E aí dá aquele desespero. A hora da rendição é um horário crítico, né? No nosso setor. Muito. Eu tenho que explicar para algumas pessoas. A maioria, quem assiste a gente, que sabe o que é horário de rendição, mas tem sempre aquele colega que não sabe nem como que funciona o ônibus, fala, eu assisto lá só para ver o que vocês estão falando, tal. Tem as tias, os irmãos, os amigos, tal, que não são do ônibus. O horário de rendição é quando o motorista do primeiro período termina a sua jornada, que pra gente é muito óbvio, mas antes eu achava que era, mas depois as pessoas falam, o que é essa rendição que vocês falam? Rendição é quando o motorista ou o profissional do primeiro período finaliza a sua jornada e entra o segundo, o motorista que vai dirigir o carro até de noite, né? Então, gente, o motorista não dirige de manhã até de noite, né? Tem 2 ou até 3 pegadas em alguns casos, né? Como empresas que operam o transporte noturno ou no rodoviário. No rodoviário chega a ter 2 motoristas por ônibus. Né? Eles andam juntos, um vai descansando e o outro vai dirigindo, e depois eles vão revezando.
Então, esse horário de rendição, que é a parte crítica do transporte. Por que é crítica? Porque eu sou o motorista do primeiro período. E aí eu terminei minha jornada, a Cíntia vai me render. Não é assim que fala? Uhum. E aí eu já terminei minha jornada e minha esposa está esperando ali com meus filhos. Eu tenho que ir lá cumprir com a minha outra obrigação. E a Cíntia não chegou. Quem que vai dirigir o ônibus? Né? Então, por isso que esse momento crítico da rendição é porque é a troca lá do período. Se o que está de manhã tem que ir embora e o que vai continuar, ou a que vai continuar não chegar, vai dar problema, vai perder a partida, vai gerar evento, pode gerar multa, pode gerar um monte de coisa. E é por isso que o CCO está lá acompanhando tudo isso aí, não é assim? Exatamente. E algumas situações já tem passageiro ligando. Cadê o ônibus? Cadê o meu ônibus? Já xinga de tudo quanto é nome. Vocês chegam a atender a ligação do passageiro? Eu sei que existe sempre um canal do órgão gestor. Sim, existe a ouvidoria da empresa também. E aí, hora ou outra, vocês chegam a atender o passageiro quando liga lá? Para alguma informação ou para alguma coisa? Às vezes acontece, pelo menos lá na Aricanduva, porque tem o número lá da garagem mesmo. Da ouvidoria mesmo. Tem o da ouvidoria e o da garagem. Aí quando toca na garagem, a gente às vezes acaba atendendo, né? Às vezes cai lá no nosso ramal. Aí a gente atende, Cadê meu ônibus? Exatamente. O que vocês fizeram com o meu motorista? Tem uma passageira que eu acho até engraçado, que às vezes ela liga, cadê o ônibus lá da linha 262? Ela, onde tá o ônibus? Aí eu falo, não, tá em tal lugar. Aí, que horas mais ou menos vai sair de Arthur Alvim? Aí fala, não, vai atrasar uns 15, 20 minutos. Que bom, dá tempo de escovar o dente. Aí ela fica super feliz, ela já sabe qual é o ônibus. Ela já sabe. Mas você sabe que o interesse dela não é pelo ônibus, né? Você sabe que o interesse dela tá em quem dirige o ônibus. Né? E ela quer ir com aquele motorista, não é? Aí tem... Provavelmente isso acontece demais. Eu não sei se vocês sacaram lá, mas... Quando acontece. A pessoa pergunta desse tipo, que hora o ônibus tal vai sair? Porque ela já sabe quem que tá conduzindo o ônibus. E vai escovar os dentes pra chegar bem bonitona lá no embarque. Acontece esses casos, mas é que esse caso a gente sabe que não é, porque essa linha passa um ônibus a cada 2 horas, então... tá. Esse aí a gente sabe... É pra não perder mesmo. É pra não perder mesmo, é uma mas linha diferenciada. É. Que aí tem esse intervalo grande. E aí não tem jeito. Aí se ela perder, então aí tá enroscada mesmo. Mas ela até fica feliz e ela não... tem uns que xingam. Eu fico chateada, né? Mas ela é super gentil. Eu gosto quando tem algum passageiro que liga e a pessoa é receptiva, entende o nosso lado. Eu acho que isso é uma coisa que falta também muito. E aí acho que não é só no nosso lado profissional do transporte. É do contexto dessa mobilidade que envolve os profissionais e que envolve os passageiros, usuários, clientes. E aí cada empresa chama do jeito que prefere, né? Mas eu acho que falta um pouquinho mais de bom humor, falta um pouquinho mais de educação, de ambos os lados, né? Eu falo, é muito melhor a gente poder produzir ou viver, né, de uma forma mais leve. Mas eu nem sempre fui assim. Né? Quando eu era o fiscal lá rendido pelo nosso amigo Gilmar, eu era o fiscal linha dura, de cara fechada, que não tinha conversa. Eu respondia todo mundo, mas minha parte ia ter que ser feita exatamente do jeito que colocaram. Eu era um fiscal chato, viu? O motorista não saía com 1 minuto de atraso, porque eu tava pegando no braço dele e colocando ele dentro do ônibus. Vai logo! Aliás, vou aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para um motorista do grupo, ele me mandou um vídeo ontem através de um outro amigo, que ele disse que meu avô colocou ele na autoaviação, no grupo da autoaviação ABC, não sei se era cacique ou se já era autoaviação ABC, em 1974. Ele gravou um vídeo e me mandou no WhatsApp perguntando onde é que eu estava, e ele trabalha no grupo ainda, tá com mais de 80 anos. Caramba! Mandar um grande abraço aí pro Dengo, da família Gomes aí. E já prometi que eu vou tomar um café lá com ele. Vou trazer ele aqui para tomar uma cervejinha, bater um papo, contar como é que tá desde 1974 no transporte. Foi motorista, ele foi motorista da diretoria, ele foi motorista de ônibus por muito tempo, onde eu conheci ele, né? Porque eu era fiscal. Ele era motorista das linhas da antiga Autoaviação ABC, que hoje também
faz parte do grupo Next Mobilidade, onde nasceu a Next Mobilidade, provavelmente. E esse motorista está aí no grupo ainda, cara do bem total. Alex, ele vai fazer bodas de ouro, hein? Pois é, de 74, da Bodas de Ouro. 48 anos já, filho. Caramba. Bem, igual, tá, o convite tá feito, eu já prometi, eu vou aí tomar o café, depois eu vou mostrar o vídeo para vocês. Vou te mostrar o vídeo dele. É assim, e eu fico muito feliz de poder ter essas conexões num cara que tá no transporte antes de eu nascer. Ele falou que me viu nascer porque ele era amigo do meu avô, né, que era do transporte também, que me colocou no transporte, tá? E ter essas conexões com os caras que estão há tanto tempo e com jovens profissionais e muito qualificados, como você tá aqui, Cíntia. Eu fico feliz de poder fazer esse trabalho, e o canal Podbus 64 está aqui justamente para isso, para a gente vir bater um papo e contar histórias e trocar essas experiências. Não tenho dúvida que vou levar conhecimentos de você, né? Eu aprendo com os jovens todos os dias também e vou entregar meu conhecimento. Eu acho que essa troca ela é importante, é interessante. Então não deixe de aprender com os mais antigos e nem com os mais novos, por mais jovem que você é. Com certeza nesse tempo que você está no transporte já chegou alguém de primeira, algum passageiro ou algum profissional de primeira viagem no setor que você trabalhava, e aí você teve que interagir com essas pessoas. A gente precisa incentivar essa jornada no setor de transporte pelas pessoas que estão à nossa volta. É isso que eu estou tentando fazer aqui. E aí, continuando, como é que você... Para qual o próximo setor você acha que você vai? Você vai se manter no CCO? Quais são as expectativas da Cíntia aí no transporte? Até onde você acha que você vai? Já pensou em dirigir o ônibus? Já, eu tenho vontade. Tenho vontade. Até tô me planejando, assim, quando terminar a FATEC, ir atrás disso. De tirar a habilitação profissional. Eu costumo dizer que não é uma regra, né? A gente, para ser profissional do transporte, a gente não precisa saber dirigir o ônibus, mas é legal poder dirigir e sentir essa experiência, que é uma experiência incrível. É muito mais gostoso que dirigir um carro do que dirigir uma moto. Dirigir um ônibus é maravilhoso, parece que você está dirigindo uma nave espacial. Então, se puder ter a experiência, vá atrás dessa qualificação. Com certeza. Talvez não estou dizendo nem para exercer a função. Sim. Aí é uma vontade sua. Acho que você já está aí na área mais voltada à tecnologia, já estudou bastante. Tem outras áreas que você pode desenvolver bem, mas não deixa de um dia dirigir um ônibus de alguma forma, né? Tem algumas experiências em feiras que tem relações com transporte, grandes feiras de lançamento de tecnologia, que se você tiver um mínimo de qualificação, você consegue fazer até um test drive lá, e é uma experiência legal demais. Mas então a Cíntia vai seguir aí no Centro de Controle Operacional, fazendo monitoramento das linhas aí da Next Mobilidade. Com certeza. E, assim, eu gosto bastante da área, né? Também, um tempo atrás eu ficava atrás, assim, nossa, acho que o planejamento é uma área legal, né, assim. Eu sou apaixonado por planejamento, então, você deve saber, porque, aliás, eu acho que a gente já é conectado pelo LinkedIn já há algum tempo já, né? Sim. Sempre que eu via a sua carinha lá, a sua figurinha lá, e ela estava sempre por ali, nas postagens tudo, curtindo, né, dando um apoio ali, e eu falei, eu conheço a moça já, ela tá sempre por aqui. E aí, exatamente. E eu me identifiquei como profissional do transporte e depois da área de planejamento, né? Então fui programador de linha, fui gestor dessa área. Eu acho que é uma área muito legal. Acho que não é no próximo episódio. Daqui uns 2 episódios vou trazer um cara de planejamento de um dos maiores grupos de transporte da operação de São Paulo. Então já ativa o sininho aí, se inscreve no canal, porque vai ter um cara bom de planejamento aqui nos próximos episódios. E eu acho que você está no caminho do CCO, que é onde você consegue analisar esse movimento operacional com essas ocorrências operacionais. Depois é só organizar esses dados para replanejar. Porque o planejamento, a gente chama de planejamento, mas é quase que um replanejamento no transporte, né?
o planejamento ele acontece quando você cria uma nova linha, mas está sempre replanejando aquela linha. Não sei se é uma linguagem comum, se é assim que deve se usar, mas é assim que acontece na prática. É um setor que eu sou fã, e aí eu desejo toda a sorte, todo sucesso, se for para esse setor que você vai trilhar aí essa sua jornada. Não sei se vai ser isso. Se for, eu vou achar muito legal. Se não for também, não tem problema. O legal da Cíntia é assim, ó. Cíntia, bora ali fazer esse setor. Bora. Tá lá dentro, bora. Que nem aqui no podcast. O Gilmar falou, bora participar do podcast. Aí eu falei, bora. Foi simples assim. Muito legal. Muito legal. Eu acho que nosso setor precisa de mais pessoas como você, né, com essa energia positiva que topa tudo. É do transporte, é do ônibus, então vamos. É pro CCO, vai. É pra Noxon, lá na MTU, vai. Se for pro setor de planejamento, vai. Se tiver que ir pra linha, pro ponto, vai também. Não vai negar serviço. Não. Se é do busão, não nega. Não tem como. Faz tabelão, faz o que tiver que fazer. Exatamente. Cíntia, infelizmente, o tempo aqui passa rápido. É como uma viagem de ônibus, né? Então tem hora para começar, para terminar. Às vezes a gente atrasa um pouco, adianta um pouco, como o ônibus também isso acontece, mas eu fico muito feliz. Eu queria primeiro agradecer pela conexão, que a gente já está conectado como eu disse, pelo LinkedIn, né? E não sei se você está seguindo já o Instagram do Podbus 64, deve estar, né? Então, obrigado pelas conexões. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Feliz com a sua presença, com a sua participação. Manda um grande abraço ao pessoal do setor de CCO lá. Tem alguns conhecidos que já vieram aqui. E eu espero que retornem ou que diga para os amigos lá que as portas do busão aqui 64 tá aberta para todos eles lá. E agradecer a sua presença. Deixa aí os seus agradecimentos finais, os beijos e abraços para os colegas, família, para quem você quiser. Com certeza, vou mandar um grande abraço primeiro pro meu pai, que ele ficou super feliz. Você vai participar de um podcast, que legal. E também lá pro pessoal lá do CCO, a Thaís já falei, um forte abraço. Aqui mais o Pedro, Débora, Daniel. Se esquecer alguém vai dar problema, lembra de todo mundo. Ó, a gente tem tempo. Tem muita gente para falar aí. E também o pessoal lá do plantão, né? Que lá é assim, o plantão é junto com o CCO, a gente fica na mesma sala, então legal. A gente tá sempre convivendo. Você sabe que é uma recomendação técnica minha, como um cara que dá instrução de que o CCO tenha conexão com o plantão, fisicamente. Eu prefiro, assim. Ajuda eu acho que bastante. Funciona muito melhor nas empresas que tem o CCO junto com o plantão. A coisa funciona muito melhor do que o CCO separado do plantão. É lógico que em alguns casos isso é necessário pela estrutura ou pela configuração, até pela estratégia da empresa. Mas eu, Alex, como profissional do setor de transporte, prefiro o CCO o mais próximo possível e, se possível, dentro do plantão ou junto com o plantão. Eu acho que facilita muito a comunicação. Com certeza. Eu não tive experiência assim de trabalhar separado, não sei como é que é, mas eu só fico imaginando. Se fosse separado, ia ser mais complicado. E, bom, como o pessoal do plantão tá sempre lá junto, eu mando um forte abraço para todo mundo. E um forte abraço para todo mundo da Next, lá da Aricanduva. Também o pessoal da Alvarenga, eu convivi menos com eles, mas mando aquele salve pra galera. Maravilha, salve mandado. Eu mais uma vez peço para que se inscreva no canal, ative o sininho. A gente chegou ao final desse episódio. Para mim foi uma honra ter você aqui. Uma jovem que ama busão e que gosta do que faz. Precisamos de mais pessoas como você no transporte. Infelizmente, a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco para ir para o próximo. Mas a gente vai estar junto até depois da última viagem. Com certeza. Grande abraço. Forte abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.